Meu voto 2018. Eu mandei esse banner hoje para o pessoal da igreja, não sei se isso assusta ou se o pessoal fala, não, isso aí eu já estou cansado de ouvir. Ou, pô, igreja não é lugar da gente tratar de política. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesses dias de eleições, a gente precisa, como discípulos de Jesus, no mínimo, ter um negócio chamado respeito à liberdade de expressão. No mínimo. Respeito à liberdade de expressão. Eu prefiro fazer parte de uma comunidade onde eu posso ser respeitado pela liberdade que eu tenho, do que fazer parte de uma comunidade onde eu falo sobre um candidato e eu viro demônio. É por isso que nós muitas vezes lidamos mal com política, lidamos mal com questões sérias, porque a gente inventa os negócios que eu não sei de onde vem, e a gente acaba não lidando com as coisas de uma maneira ideal. A pergunta nessa manhã que eu tenho para nós é: qual é a agenda norteadora do nosso voto? Quando você pensa no voto, o que norteia esse voto? Você pensa, porque é o meu partido político preferido, é porque o meu cunhado, o meu vizinho, o meu pai, a minha mãe, o meu pastor, tem um negócio aí, depois eu vou tocar nisso aí, o meu pastor diz que é para votar no fulano. O que norteia o seu voto? Quais são as bases nas quais você escolhe em quem você vai votar? Ou você escolhe baseado na agenda de Deus, porque Deus tem agenda, Deus tem uma pauta que nos ajuda a discernir em quais candidatos nós devemos votar, ou pelo menos em quais candidatos são mais próximos daquela agenda. Quando você pensa em voto, você pensa que essa atitude também é um exercício de espiritualidade, ou você pensa que esse negócio é uma coisa além, a parte da fé cristã? Você precisa perguntar qual é a agenda de Deus para uma nação. E quando você pergunta qual é a agenda de Deus para uma nação, você vai conseguir discernir um pouco melhor sobre como você vai votar nas nossas eleições. E hoje eu vou dizer para vocês em quem vocês devem votar, tá? Porque eu sou pastor dessa igreja aqui. E quem é da minha igreja vota em quem eu voto. Vocês não acreditam mesmo, né? Não tem como, né? Eu tento fazer um teatro, mas não dá. Mas eu vou dizer em quem vocês devem votar hoje. Sim, mas fica tranquilo. Não é em ninguém que vocês tenham em mente. Antes disso, eu preciso esclarecer algumas coisas que é muito importante. Porque quando a gente fala de eleições, de cidadania, de consciência política, a gente tem algumas coisas complicadas na comunidade cristã. Ou a comunidade cristã se aliena disso, e esse é um movimento que nasce no século XVII e século XVIII, dentro de um evento que a gente conhece como Segunda Reforma Protestante, onde tem um grupo chamado anabatistas, não são os batistas, são os anabatistas, que eles achavam que o cristão, o discípulo de Jesus, não devia se meter com política, porque política é um negócio desse mundo e nós somos de outro mundo. Então esse mundo que se lasque, esse mundo que esse mundo que quanto melhor pior, quanto pior melhor, por quê? Porque quanto pior tiver, Jesus está voltando, e se Jesus volta, a gente vai embora e deixa isso daqui acabar. Que breve ilusão isso, de achar que isso aqui vai ficar ao acaso. Que breve ilusão a gente achar que Deus não tem interesse que a gente se meta com esse negócio. Os anabatistas eram terminantemente contra o envolvimento do cristão na política, justamente porque eles achavam que esse negócio era um negócio só deste mundo. Mas o movimento protestante que nasce no século XVI era diferente, que nasce um pouco antes, onde vem os luteranos primeiramente, depois vem os presbiterianos. Eles acham e eles incentivam o contrário desse negócio. Eles falam: você é discípulo de Jesus? Então você tem que estar engajado sim em questões da sua sociedade, em questões do governo, do seu país, porque Jesus pediu para a gente ser o quê? Luz do mundo, sal da terra. Jesus, quando orou a Deus, não falou para Deus tirar a gente do mundo, mas falou para a gente, para quê? Guia eles enquanto eles estão no mundo. Então todo discípulo de Cristo tem uma responsabilidade na história. Você é discípulo de Jesus? Não adianta fugir disso. Você tem responsabilidade nesse momento da história e nos próximos 4 anos também. Seja vivendo na sua esfera que é menor, e seja você alguém influente que vive em esferas de poder. Francis Schaeffer já dizia que a razão da proliferação do mal é a omissão do bem. Quando a gente se omite, fica quietinho, dentro do nosso conforto, o mal arrebenta lá fora.
O mal arrebenta dentro das nossas casas, quando a gente fica quieto. O mal acaba com as nossas famílias, com as nossas vizinhanças, com a nossa cidade, enquanto a gente está tentando se proteger. Então, um problema é alienação. Nós não temos que nos alienar. Mas, por outro lado, como que se dá essa participação? Como que acontece essa participação na política? Eu diria que justamente esse pessoal que dizia que a gente não devia se envolver com política, os grupos que vieram oriundos desse movimento, são justamente os grupos que lidam com a política na mesma plataforma, na mesma lógica que aqueles que são pagãos, que não conhecem Jesus. Qual que é essa lógica? O camarada vota no determinado vereador, deputado, porque ele vai dar um terreno para a igreja. Vocês estão vendo porque até hoje a gente não ganhou um terreno do governo? O camarada vota num lugar, vota numa determinada pessoa, porque quando tem um evento da denominação, o deputado, o vereador, o senador, libera ônibus para levar a galera de graça. Ou vota em tal candidato, porque se votar em tal candidato, ele vai continuar isentando as igrejas de impostos. Esse tipo de atitude frente à política, ela é acrítica. E nós não devemos ser acríticos, sem crítica. Dentro da política nós devemos ser críticos para com todos os governantes. Isso é parte da agenda de um cidadão do reino de Jesus. Se você lida com o seu voto, pensando nos seus interesses pessoais, na sua categoria, sem nada é diferente daquele cidadão que ainda vive exilado no mundo das trevas. É difícil, né? Essa tentação no coração, de olhar para um candidato e pensar, puxa, ele vai favorecer a mim, e não votar nele. Sabe, quando a gente fala da agenda evangélica, por exemplo, ela tem algumas questões que são sempre constantes, e você sempre ouve falar dela. Criminalização da homofobia e o livre trato do tema pela igreja. Eu fico abismado como que, quando líderes evangélicos se levantam para falar sobre política, eles batem pelo menos em 4 temas apenas. Eles esquecem de uma gama de temas que precisam ser levantados. Mas eles batem, por exemplo, na criminalização da homofobia e do livre trato do tema pela igreja. Somos a favor disso? Somos a favor disso. A gente precisa ter liberdade como igreja para tratar disso sem ir preso. A gente precisa ter liberdade para poder, da nossa comunidade, abrir a Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre questões como a homossexualidade. O Estado é laico. A igreja não tem que interferir no Estado, mas o Estado também não pode interferir na igreja. A igreja não tem que interferir no Estado. Se você tem um cidadão que fez uma opção, não é porque ele fez essa opção, e olha, escuta bem o que eu vou falar aqui, para você não sair daqui falando que eu estou defendendo a homossexualidade. Mas se alguém que faz essa opção, quer como cidadão civil, ter os direitos de um cidadão, por causa da minha visão cristã, eu não devo querer que ele não tenha os direitos de INSS, de pensão, de aposentadoria. Isso é direito do Estado, é o Estado que provê isso não tem a ver com a igreja. Então vamos ser maduros nisso. Vamos parar de querer ser fundamentalista e defender a verdade, pegar as pessoas e botar pelo ralo, porque o fundamentalismo, ele valoriza demais a verdade, não importa a verdade, as pessoas vão para o ralo. E você se esquece que a verdade no cristianismo é uma pessoa, chamada Jesus Cristo. Agora, se eu não devo interferir no Estado, o Estado também não deve interferir na igreja e dizer para a igreja o que ela pode e o que ela não pode crer. Estamos de bem? Tranquilo? Qualquer dúvida depois você pode vir e falar comigo. Imoralidade sexual na mídia e o incentivo institucional desse negócio. No Brasil, são produzidos de 2 a 3 filmes pornográficos por dia. Com leis de incentivo à cultura. Esse negócio eu tenho que falar contra. Esse dinheiro que é para esse tipo de cultura, devia ir para educação, devia ir para hospital, devia ir para segurança. Abuso sexual
contra a criança e adolescente e abuso emocional contra a mulher. Sim, nós somos contra esse negócio. E você não pode fechar os olhos para isso. Se isso acontece perto de você, se isso acontece do seu lado, você não tem que ficar quietinho, gostosinho, para não se meter em encrenca. Você tem que interferir. Porque se você é um reino de Deus, se você é um discípulo do reino de Deus, você tem que proteger pessoas. Principalmente as mais fragilizadas, os mais frágeis, aqueles que não têm voz para falar por eles. Nós somos terminantemente contra esse negócio. Nos lares evangélicos, você sabe que tem crescido cada vez mais nos lares evangélicos o índice de violência contra a mulher? Homens que confundem, misturam, bagunçam o princípio de liderança com opressão, com tiranismo. Deixa eu falar para você uma coisa, você é homem. Se você é homem e você se diz um discípulo de Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. A sua mulher, sua esposa, ela só vai se submeter a você, ela só vai ouvir e ser liderada por você, se você for liderado por Jesus. Se você for liderado pelo demônio, porque ou é por Jesus ou é pelo demônio, não tem como. Minha linguagem hoje é que eu estou empolgado. Tá. Eu vou pegar mais leve. Você é violento em casa, meu cabra. Deixa eu falar uma coisa para você. Abre teu olho. Porque se alguém dessa comunidade pegar você, ou souber que você está sendo violento com a sua família, a gente vai denunciar você. Depois a gente vai te visitar na prisão, a gente vai ler a Bíblia com você, tá? A gente vai fazer todo o processo de discipulado de novo, para você se converter, mas você vai para a cadeia, pode ficar tranquilo. Ensina teus filhos homens a serem homens de verdade. Esse negócio não pode mais acontecer no nosso país, no meio de uma nação que se diz evangélica. Homens. E eu não estou dizendo quando você fala um pouco mais alto, que isso aí as mulheres também falam. Eu estou dizendo é quando você agride fisicamente pessoas. Nós somos contra isso. O último tema da agenda evangélica, legalização do aborto. Essa questão do aborto, a questão da homofobia, sim, são questões super relevantes, nós temos que tratá-las como igreja. E quando você vê, por exemplo, a questão do aborto, puxa, a questão da homossexualidade, tenta olhar para isso a partir da cosmovisão cristã, não a partir da religião cristã, porque a religião cristã ela é fundamentalista, ela mata em nome da verdade. A cosmovisão cristã, ela vai te dar um retrato daquilo que o ser humano é atualmente. Por exemplo, quando você vai e compra um carro novinho, como é que é esse carro agora da Toyota aí, o Yaris? Você vai e compra um Yaris, não é Yaris não, é outro nome, né? Yaris, vamos pegar o outro aí, vai. Argo da Fiat, né? Você pega um Argo da Fiat 0 km, 0 bala. E aí ele sai da concessionária e ele arrebenta no primeiro poste. Você tira uma foto desse carro novo. E você vai dizer, esse é um carro novo? Não, esse é um carro que era novo e que se arrebentou. Quando a gente olha para a humanidade hoje, a humanidade é uma humanidade nova? É uma humanidade perfeita e pura como saiu de fábrica? Não, ela era. Mas hoje, depois de um acidente, quando a gente rompeu a nossa relação com Deus, nós nos tornamos uma humanidade disfuncional em todas as áreas da vida. E é por isso que hoje tem gente lutando e brigando a favor de você tirar uma vida de alguém que está no lugar mais seguro que ele deveria estar, que é no ventre de uma mãe. E eu não estou questionando aqui as questões mais extremas, eu estou falando que a nossa sociedade está defendendo você inverter os valores. O ventre de uma mãe é o lugar onde o bebê deveria se sentir mais seguro e é onde ele está mais ameaçado. A gente sabe que aborto geram pais vivos de filhos mortos, isso é fato. As consequências emocionais que isso gera nas mulheres, quem já fez sabe do que eu estou falando. Eu nunca fiz. Mas porque eu não fiz, não quer dizer que eu não possa abrir meus olhos e meus ouvidos para ouvir aqueles que já passaram por essas experiências. Agora tem uma coisa, a nossa agenda cristã não pode se limitar a assuntos de sexualidade e de aborto. E aí eu não vejo a comunidade evangélica, eu não vejo a bancada evangélica, eu não vejo aqueles que se dizem discípulos de discípulos de Jesus, levantando questões, por exemplo, como
Reforma tributária no nosso país, que não deixa as coisas crescerem, os negócios crescerem, inviabiliza o crescimento econômico. Qualquer profeta do Antigo Testamento iria denunciar isso aqui todo dia, toda hora. A gente não vê a bancada evangélica falando sobre a reforma eleitoral, que incentiva a proliferação de gente desonesta e que tem enormes quantidades de dinheiro que eles roubam. Cada vez que eles roubam, eles tiram 70%, 80% de dinheiro que era para ser usado na educação, na saúde, na segurança. Sabe? O ficha limpa, por exemplo, não resolveu, e vocês viram o estado da nossa nação. A gente está delegando a pessoas desonestas. Nós estamos pedindo para o lobo, para a raposa cuidar do galinheiro. Isso é verdade. Você está dizendo para a raposa, olha, cuida dessas galinhas, e ó, não come nenhuma. E ele come todas, e deixa uma. A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre a corrupção na máquina pública. Quando você vê um camarada investindo dinheiro numa eleição, você pensa, nossa, como ele é um cara assim, que está se doando, né? Quando ele podia investir, quando era permitido, né, legalmente investir, as empresas investirem nas eleições, o camarada investia lá 30%, 40% do seu capital na eleição, e você fala, nossa, que coisa linda. Cara, se ele investia 30%, ele sabia que quando ele ganhasse a eleição, aquilo ia triplicar, ia ficar 10 vezes mais. Quando eu falo para você dar 10% do que você ganha para plantação de igrejas, para missões, você não dá. Por que você acha que um camarada que é meio suspeito vai dar 30% do que ele tem a troco de nada? Desigualdade social. Fica tranquilo, eu não vou me candidatar a nada, não estou fazendo discurso político, eu estou levantando assuntos que nós precisamos aprender a conversar sobre eles e a ter opinião para a gente poder votar. Desigualdade social, que gera um Brasil cheio de contradições, relação à educação, moradia, condições de vida e consumo. Muitos com pouco e poucos com muito. Aqui tem uma questão muito importante, que a gente precisa reavaliar qual que é o papel do Estado na nossa nação. O rico, cá para nós. Eu estou falando de nós, tá? Uma mescla. Não precisa de Estado, embora ele tenha direito e possa usufruir. Mas digo que não precisa do Estado. Quem precisa do Estado é o pobre. Porque o rico, se precisa de saúde, ele paga. Educação, ele paga. Segurança, ele tem como pagar. O pobre não tem. Ou tem. Estou falando do pobre, não estou falando daquele que se faz de pobre. Estou falando do pobre. Aquele que não tem condições. E aí o que a gente faz? A gente enche a Câmara dos Deputados, o Senado, de gente que trabalha em nome apenas dos ricos. E os pobres não têm quem pense neles. Violência urbana, que gera mais mortes no Brasil do que guerras como guerras da Síria, do Iraque. Os índices de morte por violência urbana no Brasil são índices de guerra civil, gente. Agora, você pega um candidato, deputado federal, senador, você levanta a ficha do cara e você descobre que um dos principais contribuintes da campanha dele era o dono de uma grande empresa de segurança privada. Você acha que esse cara vai investir em segurança? Ou o outro recebeu 500 mil reais de uma empresa que cuida de saúde privada. Você acha que ele vai, quando ele chegar lá, ele vai investir em saúde pública? Preservação ambiental. Vocês já viram cristão falando de preservação ambiental? Nunca viram? Se você faz parte da comunidade há mais de 10 anos, que isso é mentira, porque a comunidade não tem nem 10 anos ainda, mas se você faz parte há 9, 8, 9 anos, você já ouviu a gente falando sobre isso. Preservação ambiental é um tema que nos tem pertinência. Um dos países como o Brasil, com uma das maiores reservas de floresta, água e biodiversidade do planeta, vocês acham que isso não tem a ver com a agenda de Deus? Quando Deus fala de regenerar todas as coisas, de redimir tudo, que é o que Ele está fazendo ao longo da história, desde o Éden é o que Ele está fazendo, resgatando todas as coisas, você acha que Ele está salvando só a humanidade? Só você? Deixa eu te dizer uma coisa para você, a salvação de Deus, a redenção de Deus,
É sobre toda a criação, é sobre todas as coisas. Não é só sobre mim e sobre você. Então, quando eu falo de preservação ambiental, de cuidado da natureza, eu estou falando também de uma agenda do reino de Deus. E o nosso Brasil tem uma riqueza imensamente maior do que aquela que é gerada pelo petróleo. Mas está sendo sucateada e sendo mandada embora do Brasil. Calma, eu não estou defendendo política, eu não estou fazendo discurso político, eu estou levantando questões que eu acho importantes para o discípulo de Jesus pensar. Morosidade e impunidade da justiça, isso gera corrupção e criminalidade. No Brasil, você sabe, cometer um crime não é um negócio tão sério assim. Você pode, inclusive, matar uma pessoa. Você tem direito a matar uma pessoa na vida, porque você não vai preso. Você sabe disso. E se você matar duas, talvez você nem pague o crime em vida. Sabe como é que demora os processos? Na igreja, nós temos um processo na justiça, daquele lote que nós fomos roubados. Está quase 3 anos lá, e nós não saímos de audiência de conciliação ainda. Agora, pensa comigo. Você tem um plano de saúde, você tem um problema com o plano de saúde. Você chega lá, você bota o pé na mesa. O plano de saúde se nega a fazer o procedimento. O que você faz? Você contrata um advogado, o advogado vai lá e faz o plano de saúde fazer o procedimento, e você é atendido. E o pobre? Ele chega no SUS, ele vai ser atendido, aí não querem atender. Aí ele nem sabe que tem defensoria pública. Aí quando ele sabe, ele vai buscar. Quando o pessoal resolve o problema dele, sabe o que aconteceu com ele? Ele já morreu. Você percebe por que o Estado precisa ter os olhos no pobre? Gente, o Estado não tem que amar o próximo. É isso que a gente tem que aprender a separar. O Estado, ele tem que fazer justiça. Ele tem que botar a espada. Ele tem que punir. Ele tem que cuidar de coisas básicas. Quem ama o próximo somos nós. O Estado não. O Estado cumpre a lei. Rico não precisa, embora tenha direito, mas não tem necessidade do Estado. Pobre precisa. Para os ricos, talvez a única opção é que o Estado não atrapalhe. Se o Estado não atrapalhar, já está bom demais. Nós precisamos de cautela quando você vê pastores se manifestando politicamente, ideologicamente. Isso eu tenho visto nos últimos anos, muitos. O problema é que eu vejo esses caras na internet fazendo vídeos, e eles não se manifestam a partir da agenda de Deus, eles se manifestam a partir da opinião deles. E aí, sabe o que eles fazem com isso? Eles institucionalizam a iniquidade. Porque quando um pastor diz, vote no fulano, vote no ciclano, ou o ciclano é do demônio, o outro também. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquele candidato é a causa de todos os problemas que nós vivemos no nosso país. E você já devia saber que o nosso problema no país político não é partidário, é apartidário. Se você for olhar todas as mazelas que a gente vive, o seu candidato está metido nisso, inclusive aquele que diz que não está. O seu partido também está metido em coisas ilícitas. Olha, pensa comigo, metade dos 2.300 e poucos cargos públicos de governo, metade desses caras estão tentando a reeleição novamente. Você acha que a coisa não está boa, mas metade deles acha que está boa e por isso eles estão querendo voltar. Você acha que eles são santos? Você crê de fato que o seu candidato, e olha, não estou aqui dando indireta e nem falando de nenhum específico, mas você acha que o seu candidato realmente é um candidato limpo nesse negócio? Nós, como discípulos de Jesus, precisamos ter um olhar crítico para com a sociedade, partidos e governantes. Mas aqui um ponto, para a gente entrar na reflexão bíblica. Não confunda isso com preconceito. Criticar é uma coisa, ter preconceito é outra. Criticar um governante, um partido, por causa das suas ideias, por causa da sua postura, é uma coisa. Agora, ter preconceito dele porque ele é homem, porque ele é mulher, porque ele é preto, porque ele é amarelo, porque ele veio do Nordeste, porque ele não fala direito, porque ele... Fazer esse tipo de piadinha, na boa, isso chama-se preconceito. E a gente passou 6 semanas falando sobre amor ao próximo aqui nessa comunidade. Eu espero que a gente aprenda e paremos de fazer isso, inclusive nas redes sociais. Aprenda a conversar e respeitar a liberdade de expressão do seu irmão, ouvir o que ele tem a dizer sobre o candidato dele. E fale sobre o seu candidato, não sobre o candidato
dele. Fernando, tá. E o que você faz então? Se você é pastor, o que você tem que fazer? O meu papel é vir aqui domingo após domingo, abrir a Bíblia para vocês e disseminar os princípios da palavra de Deus. Para quem sabe esses princípios iluminem a sua mente e te ajude a discernir melhor as questões políticas e te ajude a votar melhor. Mas é você que vai avaliar. Presta atenção numa coisa. É você que vai avaliar. E aqui está o pulo do gato. Eu vou dizer em quem você deve votar. Você deve votar na pessoa que você, após avaliá-la, avaliar as suas propostas e você perceber que as propostas dessa pessoa têm um mínimo de proximidade com a agenda de Deus, é nele que você vota. Mas essa é uma avaliação tua, um discernimento que você tem que ter. Você tem que ter maturidade, meu irmão, para fazer isso. E não apenas pegar a onda que está indo e surfar nela. Para com esse negócio de dizer que uns são de Deus e outros são do demônio, do diabo, porque não existe. Todo mundo é do diabo, tá? Todo mundo é pecador. Todo mundo precisa da graça de Deus e está corrompida. Avalie você os candidatos que melhor vão se aproximar da agenda de Deus. Beleza. Conversa fiada acabou? Vamos para o Salmo 146. O que a Bíblia fala sobre o exercício da nossa cidadania? Não vai dar, Rafa. Aqui tá zoado o negócio, velho. Salmo 146 diz assim: Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. É por toda a minha vida. Não é só os domingos. Não é só aqui no momento de culto. Não é só quando você durante a semana abre a sua Bíblia para ler e para orar. Você louva a Deus durante toda a sua vida, em tudo o que você faz. Isso quer dizer que quando você acorda, o jeito que você trata a sua esposa pode ser ou não louvor a Deus. O jeito que você trata seu marido, os seus filhos, pode ser louvor ou não a Deus. O jeito que você trabalha, o jeito que você lida com o dinheiro, o jeito que você dirige, o jeito que você torce no futebol, o jeito que você exerce a sua cidadania, isso pode ou não ser louvor a Deus. Eu cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou louvar a Deus. Quer dizer o quê? Se você sair daqui hoje e pegar o seu carro e ir para a escola, para casa, enquanto você dirige, você tem fôlego. E se você tem fôlego, a maneira como você dirige deve refletir no louvor a Deus. Isso quer dizer que, obrigado, Haroldo, quer dizer que no dia 7 de outubro, quando você vier no culto, porque eu sei que essa igreja é comprometidíssima, quando tem eventos grandes assim, ninguém falta no culto para ir em eventos grandes, ou como desculpa para dizer, hoje tem eleição, né, hoje é Páscoa, eu não vou na igreja não, eu sei que vocês vão vir aqui. No dia 7 de outubro, quando você sair daqui e você for lá no colégio eleitoral e entregar o seu voto, você vai precisar entregar o seu voto como louvor a Deus. É difícil engolir isso, né? Porque a gente olha para a nossa vida e pensa quantas coisas a gente faz que nada tem a ver com louvor a Deus. O texto continua dizendo assim, olha, não confie em príncipes. Eu poderia mudar isso, dizer assim, não confie em candidatos, em governadores, em presidentes, em senadores, em deputados. Eles são meros mortais, incapazes de salvar. Nenhum desses caras vai instalar o reino de Deus plenamente na nossa nação. Agora, a gente pode atribuir a eles, sim, a responsabilidade de exercer um poder pró-justiça, pós-paz, pró-paz, pró-alegria. Porque isso são os valores do reino de Deus. Quando o espírito deles se vai, sabe o que acontece? Morreu. Eles morrem. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Nós já tivemos um presidente da República que morreu antes de tomar posse. Nós tivemos um candidato na eleição passada que morreu no começo da eleição. Nessa, nós tivemos um que quase foi para o saco. A próxima eleição, velho, os caras que fossem candidatar na próxima, tem que ficar muito ligado. Mas, o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, cara, vota nesses caras. Ele não está dizendo assim, não, esses caras não prestam, eles vão morrer, então não vota, não. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo para a gente assim, confia em Deus.
Saiba que só Ele tem esperança para mudar uma nação, só Ele tem tem poder para mudar alguma coisa. Ele faz isso através de nós, Ele faz isso através de mim e de você. Não fica colocando confiança. Repensa essa semana, deixa eu falar uma coisa para vocês. A galera está enfatizando os seus candidatos aí, assim, com punho. Essa semana, repense à luz da palavra de Deus, o seu candidato, seja ele de esquerda, de direita, de centrão. Não repense apenas pela sua preferência, ou porque ele fala do jeito que você gosta, ou porque ele defende alguns valores que você gosta. Seja honesto, se ele defende a agenda do reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, no versículo 5, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. E por que é feliz quem tem esperança em Deus? Porque Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E mesmo sendo tão poderoso, Ele se mantém fiel a mim e a você. Ele cumpre o que Ele promete. Ele não tarda. Se você já viveu algum tempo, se você ainda é novo, 15 anos, 20 anos, 25, talvez você ainda não tenha tempo para ver não tenha tido tempo para ver essa fidelidade de Deus. Mas fica tranquilo, quando você chegar assim aos 30, 40 anos, 50, 60, você vai ter histórias de montão para contar sobre a fidelidade e o amor de Deus sobre você. Deus não faz campanha eleitoral. Ele não promete e depois Ele descumpre. Não, Ele prometeu, Ele cumpre. Qual que é a agenda de Deus para uma nação? O Salmo 146 fala. Ele fala assim, Deus defende a causa dos oprimidos. Por causa do seu caráter. Ele está comprometido em lutar por aqueles que são oprimidos, sim, numa sociedade como a nossa. Quando eu vou decidir o meu voto, eu preciso saber se o meu candidato, a minha candidata, está comprometida com essa causa. Lembra, a maioria de nós consegue cuidar de nós mesmos. Mas tem gente que não consegue cuidar, e isso é urgente. Se você é cidadão do reino de Deus, é discípulo de Jesus, Deus tem interesse no cuidado daqueles que são oprimidos, que não têm alternativas e que não tem quem fale por eles. Mas Ele cuida dos oprimidos, Ele cuida dos famintos também. Independente do partido e da ideologia que você tem política, deixa eu falar para você, quando num governo, pessoas são alimentadas, Deus sorri. A gente sorri quando pessoas comem. Como discípulos de Jesus, a gente precisa parar de ficar racionalizando essas coisas. Mas a gente precisa criar estrutura, a gente tem que dar o peixe, não pode dar o peixe, tem que ensinar o cara a pescar. Deixa eu falar uma coisa para você, enquanto você ensina ele a pescar, dá o peixe para ele. Aí depois que ele aprender a pescar, aí você não precisa mais dar o peixe. O problema é que a gente não dá o peixe e o cara não tem energia para aprender a pescar. Independente se é a esquerda, se é a direita, quando o Brasil teve, e eu não estou defendendo partido aqui, mas quando o Fome Zero foi instalado, Deus se alegrou. Não por causa do partido, não importa se eles usaram isso com outras intenções, mas Deus se alegrou quando gente que não tinha o que comer, pôde se sentar num domingo e comer. Numa segunda, numa terça, numa quarta. Quando projetos sociais na nossa cidade alimentam pessoas famintas, Deus se alegra, porque essa é a agenda de Deus. O problema é que a gente fica falando de estrutura, e enquanto isso as pessoas estão morrendo. Aí quando as estruturas estão construídas, as pessoas estão mortas. Mas o Senhor também liberta os presos. E aqui, o Salmo não está dizendo, vai lá em Bangu 1, Bangu 2 e pá, abre as... Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que tem gente preso que já deveria estar solto há muito tempo. Igreja Batista, Cidade Viva, João Pessoa, Paraíba. Pastor Sérgio Queiroz. Uma igreja enorme. Pegaram os seus advogados, os seus membros que eram da área da justiça, foram até o fórum da cidade, fizeram um mutirão. E em um mês eles libertaram mais de 1.000 pessoas que já tinham cumprido as suas penas. De graça. Que se dependesse do Estado, estava lá até hoje. Mas uma igreja foi lá
e fez um mutirão, e 1000 pessoas que já eram para ter há muito tempo saído de lá, puderam ter liberdade novamente. Essa mesma igreja, eu lembro ele falando, eles instalaram um bebedouro de água gelada em cada presídio da cidade. Se quando eu falo isso, teu coração retrai, você, bandido, vou mexer com bandido, deixa eu falar uma coisa para você. Você ainda precisa andar mais com Jesus. Lembra? A gente tem que cuidar das pessoas, independente delas. Porque é isso que Jesus fez conosco. Ele é a água da vida. E quando nós estávamos presos, mortos em nossos pecados, em nossos delitos, Ele veio e se doou a nós. Essa é a agenda de Deus. O Senhor também dá vista aos cegos. E no nosso país a educação, ou a falta dela, é a maior cegueira que nossa nação tem. Essa é a agenda do reino de Deus. O seu candidato está comprometido com a educação? O seu candidato está comprometido. Não me venha falar do temperamento do seu candidato. Não me venha falar da personalidade do seu candidato. Me venha falar, porque se fosse julgar você por temperamento e por coisas que você fala, besteiras que você fala, meu filho, você já tinha sido condenado há muito tempo. Eu quero saber uma coisa, o seu candidato, e eu não estou defendendo esse camarada que vocês estão pensando aí. O candidato que você tem em mente, ele está preocupado com a educação? Ele está preocupado com a reforma do sistema penitenciário? Ele está preocupado com a violência urbana? O seu candidato está preocupado com os famintos, com os oprimidos? Na proposta dele aparece isso. Olha que coisa boa, o Senhor levanta os abatidos, aqueles que estão desanimados. Num país onde o cara começa um negócio e ele tenta, e chega uma hora que ele não consegue mais. E ele está em depressão porque o dinheiro acabou, ele está em dívida, ele não consegue sustentar a família. Ou aquele que perdeu o emprego, que não consegue achar trabalho, ele está abatido. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus levanta os abatidos, e a igreja deveria se preocupar com essa agenda. Que bom que na nossa igreja a gente pode fazer isso. Eventualmente, quem sabe a gente pode fazer mais. Pegar irmãos que estão desempregados, irmãos que já perderam a esperança, e ajudar esses caras a terem uma luz no fim do túnel. Porque isso é o que Deus faria. O Senhor ama os justos. E a gente sabe que a nossa nação não ama os justos. Porque, eu vou fazer uma pergunta para você, você acha que o empresário justo é amado pelos seus comparsas? O empresário que anda na lei? Você acha que o policial justo é amado pelos outros policiais? Quando ele está com a sua turma e a sua turma fala, vamos fazer isso, ele fala, não. O que acontece com ele? Você acha que o político justo, embora difícil de acreditar que exista, mas você acha que ele é amado pelos outros políticos? Quando você toma uma atitude de justiça, você é amado pelas pessoas que estão ao seu redor? Pois Deus ama o justo. O justo, ele não deixa brecha para corrupção. O justo, ele não deixa espaço para se ganhar dinheiro debaixo da mesa. De novo, o justo não deixa brecha para corrupção. O justo não deixa ninguém ganhar dinheiro por debaixo da mesa. Esse é o reino de Deus, gente. Última pauta. O Senhor protege o estrangeiro. Você já ficou enrolado num país que não era seu? E eu, em abril desse ano, eu me lasquei. Eu viajei para Miami. Eu ia alugar um carro em Miami. Quer dizer, aquela pessoa que me convidou lá nos Estados Unidos, alguém que não aluga carro, né, mas achou que a coisa era feita na moda antiga, deixou tudo pago e tal, ainda mandou as fotos do cartão de crédito dele para mim, com habilitação, falou, chega lá na agência, é só pegar o carro, beleza. Eu chego 5 horas da manhã em Miami, com a minha esposa, todo mundo quebrado, a gente vai, faz todo o processo, vai pegar o carro, o cara fala assim para mim, um cartão, por favor. E o Fernando aqui, corintiano, não levou cartão de crédito. E o cara olha para mim e fala assim, você não vai pegar, ele, com essa educação,
Você não vai pegar nenhum carro aqui sem um cartão de crédito. Seu. E aí eu pensei no meu amigo e falei, cara, como é que ele não sabia disso? Pior, o Wi-Fi aeroporto de Miami não pega de graça. Você tem que pagar. Eu, não querendo mão de vaca, tinha só um pouquinho de dinheiro no bolso, não querendo comprar um chip ali. Como é que eu ia fazer? Ainda bem que o Júnior e Vivi, irmãos da Teca, e Anax, que estão com a gente aqui, que moram em Miami, por um milagre de Deus, aquilo foi um milagre. Em algum momento o Wi-Fi pegou no meu computador. Eu não sei como, ele não pegou em nenhum momento, naquele momento ele abriu. Eu consegui fazer uma ligação Facebook. Olha, eu sei, vocês estão olhando e falando assim, Fernando, você é muito amador. Não é só amador, eu sou duro. Ele estava, Júnior, vem aqui me ajudar, Júnior. E o Júnior foi e me ajudou. Estrangeiro num país que não é... Gente, se você estiver perdido, você está enrolado. Mas nos Estados Unidos você roda bem. Deixa eu falar para você uma coisa. Começa a andar naquelas ruas de Miami e começa a ver as placas e as faixas. E você vai entrando, o GPS vai mandando você entrar e você só vai vendo flashes. E você pensa assim, será que eles estão me multando? Ou estão anotando a minha placa para depois cobrar no... Posso entrar nessa faixa? Posso ou não? Vai pedir comida. Em inglês é fácil para todo mundo. Entra numa lanchonete, num fast food para você ver. Abre o cardápio, vê se você entende alguma coisa. Nas últimas vezes que eu fui com o Jay, eu me lasquei. Falei, Jay, 2 vezes no mesmo dia. Jay, me dá igual o seu. E o trem veio cheio de pimenta. 2 vezes. Eu falo, pô, Jay, não, cara. Me ajuda, pô. Como é difícil querer falar um negócio e não vai. Quem são os estrangeiros nas nossas cidades? Quem são aquelas pessoas que não sabem para onde ir? Quem são os órfãos e as viúvas? Deus pede para você cuidar dessas pessoas, porque eles são a representação daqueles que não têm ninguém que briga por eles. A pessoa que você vai votar, ela está comprometida com o estrangeiro? No plano de governo dela, tem compromisso com o estrangeiro? Com os órfãos? Com as viúvas? Eu espero que a gente tenha. Deus frustra o quê? Algumas pessoas me questionam e falam assim, mas Fernando, como é que Deus pode ter colocado fulano no governo? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando um presidente é eleito num país, quando autoridades são eleitas, independente de quem seja, Deus está dando a responsabilidade para esse camarada e para essa camarada poder liderar o país dentro dos princípios de Deus. Se ele vai fazer isso, é um problema dele. Porque depois, quando o reino vem, ele vai pedir contas. Mas nenhum reino dura para sempre. O único que até hoje, depois de morto, ressurreto, continua reinando, chama-se Jesus Cristo. Aqueles que são ímpios, aqueles que têm maldade na mente quando assumem o cargo de governo, deixa eu falar uma coisa para vocês, não passam desapercebidos de Deus. Você precisa confiar nesse negócio. Você precisa parar de ficar justificando o seu partido ou o seu candidato. Você precisa entender que Deus, em algum momento, Ele vai fazer a sua justiça. Ele frustra o propósito dos ímpios. E o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Essa é uma agenda supra-ideológica, suprapartidária. Eu espero que daqui 4 anos, meu irmão, minha irmã, quando a gente for falar de política de novo, a gente não tenha que ficar perdendo tempo com coisas tão básicas. Eu espero que a gente aprenda que o reino de Deus está muito acima do que a gente considera o reino. E você vai precisar aprender a defender isso e a morrer por isso, se for o caso. Enquanto você vive aqui, você se rendeu a Jesus, então você é parte de um reino, do reino de Deus. Mas você vive no reino do exílio ainda, no reino dos homens. Enquanto você está aqui, viva como um cidadão do reino de Deus. Enquanto você está aqui, viva como quem de fato pertence ao reino de Deus e deixa as consequências disso com Ele. Eu vou deixar uma música para a gente refletir nela. E a gente termina o nosso tempo nessa manhã, tá bom?
se acabar com o povão da Baixada. E quem sabe tudo disser que não sabe de nada. Enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las. Enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude. Enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais. E tudo isso enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado. Em nome de Deus, se deixar os feridos de lado. Enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado. Enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não. Pois Deus se revela, se envolve, resolve, revive. E não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais, é muito mais, é muito mais. E tudo isso Peça orientação a Deus sobre o seu voto. Tire de lado um pouco a sua decisão pessoal. Você tem coragem? Porque às vezes dá medo de você orar a Deus e de repente Ele tocar o seu coração e dizer: olha, abra mão desse voto. Gaste um tempo essa semana. Ore primeiro. Você ainda tem 2 semanas. Avalie. Mas primeiramente, volta. Ore sobre em quem você deve votar. Depois, avalie o candidato ou a candidata pelas proximidades das suas propostas com essa agenda que a gente teve aqui. E não a partir dos seus interesses, não a partir do que você vai ganhar. Um candidato que
promete benefícios para determinadas classes, Ele torna a vida daquela classe um pouco melhor. Mas um candidato comprometido com os valores de Deus, Ele torna a vida de uma nação melhor. E por último, vote como uma expressão de devoção a Deus e engajamento na missão do reino de Deus. Eu espero que quando a gente votar no dia 7, a gente possa, depois de ter votado, termos a consciência de que fizemos aquilo, pensando: Deus, venha o teu reino. E que a gente não fique reféns dos nossos interesses, nem das ideologias, mas como pessoas rendidas a Deus que confiam na agenda dEle. Que essa agenda de Deus que nós vimos nessa manhã possa orientar o seu voto. Vamos orar. Senhor, queremos rogar pela situação do nosso país nessa manhã. Pedimos que os teus olhos estejam sobre aqueles que estão se candidatando a cargos públicos, cargos de autoridade, gente que vai dirigir a nossa nação. Pai, examine o coração e a mente dessa turma. Que o Senhor faça valer o Salmo 146, frustrando o plano daqueles que querem fazer com más intenções, daqueles que estão fazendo com impiedade. E que o Senhor exalte no meio desses homens aquilo que diz o versículo 8, onde o Senhor ama o justo. Senhor, levanta na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação, homens e mulheres mais justos. Levanta na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação, gente comprometida com as tuas propostas, a tua agenda, Senhor. Nos dá sabedoria para percebermos isso e nos liberta de qualquer escravidão gerada pelo preconceito e nos dá liberdade de te seguir como discípulos de Jesus e cidadãos que votam a partir da tua agenda. Pai, começa no nosso meio, algo que o Senhor vai fazer também nas outras comunidades espalhadas pelo Brasil, Senhor. Que o Senhor nesse instante possa visitar, iluminar cada discípulo teu nessa nação. Tira de nós a desesperança, o conformismo, que tanto tenta nos assaltar dia a dia. Tira de nós o desânimo em relação às eleições e dá-nos, ó Pai, a confiança no Senhor e a esperança no Senhor, a alegria de, ao exercermos o nosso direito de voto, fazermos desse voto um exercício de amor ao Senhor e não um exercício de devoção a um candidato ou a um partido, mas ao Senhor, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que protege, o Senhor que é criador de todas as coisas, o Senhor que tem uma agenda para os oprimidos, para os encarcerados, para os abatidos, para os famintos, para os justos, para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Nós terminamos esse encontro, Deus, clamando mais uma vez pela igreja no nosso país. Que o Senhor nos use e o teu reino venha e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu.